Olá, paz e bem. Quero compartilhar com você algumas gotas do Evangelho de hoje, de São Mateus, nesta terça-feira, dia 11 de junho. E nesse dia celebramos a festa de São Barnabé. Barnabé é o nome da origem aramaica que significa filho, bar, da profecia de Nabiar, ou da exortação, ou filho da consolação, bar, neamar, que é o Consolador. Relativamente poucas as notícias que a história conservou sobre Barnabé. Ele era procedente da diáspora de Chipre e se estabeleceu em Jerusalém, incorporado ao grupo dos pilares da igreja primitiva. Ele se converteu ao cristianismo depois da ressurreição do Senhor, imediatamente depois da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, em Pentecostes, e se tornou um grande colaborador dos apóstolos. Depois que fez parte do cristianismo, Barnabé vendeu um campo de sua propriedade e entregou generosamente o dinheiro aos apóstolos para a necessidade da igreja. Em virtude deste procedimento heróico, ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum. Este foi o conselho de Jesus ao jovem rico que lhe pedia maior perfeição. Se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens e dá aos pobres, depois vem e segue-me. Mas o jovem rico não aceitou o convite de Jesus, o que não fez o jovem rico Barnabé, que praticou. A generosidade de Barnabé e sua compaixão pelos indigentes moveram a comunidade cristã de Antioquia a confiar-lhe, junto com Saulo, a missão de ir a Jerusalém para distribuir entre os fiéis necessitados as contribuições. Por ter o espírito generoso, criativo e abnegado, recebeu dos apóstolos o sobrenome de Barnabé, que significa filho da profecia ou filho da consolação. Conforme está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36, o nome de Barnabé era José. Barnabé era um pregador inspirado, tinha um coração sensível e possuía uma palavra fácil, doce e persuasiva com a qual ele ganhava a simpatia de todas as pessoas. Sobre ele, o evangelista Lucas escreveu que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Tudo o que é belo atrai. A bondade e a docilidade são belas e por isso atraem qualquer pessoa. Por estas qualidades e com sua colaboração na graça de Deus, unidas a uma extensa cultura vasta adquirida na escola de Gamaliel, Barnabé chegou a desempenhar um papel preponderante na organização da igreja primitiva. Com Paulo, Barnabé vai ao Concílio de Jerusalém, durante o qual foi decidido o término da prática da circuncisão para ser cristão. Com essa decisão, torna-se possível oficialmente a igreja sem circuncisão, a igreja aberta para os pagãos que se convertem. Somos filhos de Abraão simplesmente pela fé em Cristo. São Barnabé foi considerado por muitos santos padres da igreja como verdadeiro apóstolo de Cristo, com todos os privilégios inerentes a dito cargo. Na liturgia, Barnabé ocupa um grau quase ao dos apóstolos, e seu ofício litúrgico é tirado do comum dos próprios apóstolos. Em sua breve passagem pelo mundo, São Barnabé deixou-nos exemplo de sua vida e de sua personalidade, espírito aberto à verdade, desprendimento dos bens materiais, bondade, docilidade no tratamento aos demais, aceitação e vivência dos ensinamentos de Cristo, prontidão em ser missionário evangelizador, humilde discernimento dos talentos dos outros, especialmente de Paulo, sem nenhuma fraqueza ou hipocrisia. Paulo e Barnabé tiveram suas oposições, discórdias e controvérsias no início da segunda viagem missionária. O texto do Evangelho lido nesse dia nos relatou que depois que escolheu os 12 apóstolos, Jesus enviou-os para a missão. A tarefa de Jesus como pedagogo é conseguir que os valores do reino estejam não somente na cabeça dos 12, mas principalmente no seu coração. Por isso, Jesus os envia ao mundo, dando-lhes umas recomendações prévias.
Por causa da missão dos apóstolos e os demais discípulos de Jesus, chegou até nós a boa notícia de Jesus Cristo. De fato, não estamos sozinhos, mas com o Senhor ressuscitado. O Evangelho que chegou até nós não pode morrer e parado em nossas mãos. Precisamos passá-lo adiante, sendo novos apóstolos do Senhor com as mesmas recomendações vividas pelos 12 apóstolos. Que São Barnabé nos inspire a sermos mais bondosos, mais despojados, mais dóceis ao impulso do Espírito Santo e dóceis no tratamento aos demais seres humanos e prontos para sermos evangelizadores. Ó Deus, que designaste São Barnabé cheio de fé e do Espírito Santo para converter as nações, fazei que a vossa Igreja anuncie por palavras e atos o Evangelho de Cristo que ele proclamou intrepidamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que São Barnabé possa ser a sua inspiração para viver o Evangelho de Jesus Cristo no dia de hoje. Um forte abraço para você e fique na paz.